Você já ouviu falar em Sete Além e em universos paralelos? Olá, muito prazer, eu sou Ari Brasil e vou trazer aqui para vocês de tudo um pouco. Esse é meu primeiro vídeo do canal e eu vou trazer para vocês muita coisa bacana. Vou trazer jogos, lendas urbanas, histórias reais. Vou trazer um pouco sobre curiosidade de cidade, paisagem, pontos turísticos e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê uma força para quem está começando. Clique em gostei, no joinha aqui embaixo, se inscreva e clique no sininho para você não perder nenhum vídeo. Então, bora pro vídeo! O que é Sete Além? E aí, curiosos? Hoje iremos falar sobre um assunto que vocês pedem bastante. A teoria de Sete Além é uma história que surgiu aqui no Brasil. E ela se espalhou rápido demais pela internet. Imagina que exista outra dimensão diferente da que nós vivemos. Um lugar muito obscuro, totalmente bizarro. Por isso, vamos explicar tudo para vocês sobre essa teoria que surgiu aqui na internet. Sete Além seria supostamente um universo paralelo, ou uma outra realidade, na qual, supostamente, todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além e como chegar lá. O que sabemos até agora são só algumas características contadas por alguns internautas. Basicamente, Sete Além seria como se fosse nossa realidade, só que muito mais sombria e obscura. Os primeiros relatos sobre Sete Além. Os primeiros relatos que se tem conhecimento sobre Sete Além foi há muito tempo atrás, lá na época do Orkut. Como sabemos, o Orkut era uma rede social, semelhante ao Facebook. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além, criada por um rapaz chamado Luciano Melite. Lá pelos anos 90, Luciano passou por uma situação tanto fora do normal. Somente 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade no Orkut para contar sua história e conversar com outras pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas de faculdade e precisava pegar o ônibus para casa, mas ele poderia pegar qualquer ônibus, pois todos eles passavam em frente à sua casa. Por isso, ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem perceber qual era seu destino final. Assim, ele deu sinal para o ônibus, ele entrou e se sentou e começou a ler um de seus livros, uma coisa tão normal que grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano começou a perceber que o ônibus estava demorando demais para chegar ao seu destino, e foi nesse exato momento que uma senhora aproximou-se dele e cutucou Luciano, fazendo a seguinte pergunta: "Você não vai para Sete Além, vai?" Gostou da minha interpretação de senhora, vou te pegar? Lógico que o cara não entendeu nada e ficou se perguntando: Sete Além? Como assim? E a senhora falou mais uma vez: "Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer." Luciano então sorriu meio confuso, então ele percebeu que todos no ônibus estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparência sombria, então começaram a gritar para o Luciano: "Desce, desce, vai logo, desce, desce, o que está fazendo aqui? Desce!" Eu, hein, eu tinha pulado era da janela, nem esperava o ônibus parar não, já saía catando momona. Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, que Luciano desceu do ônibus e viu ele seguir em caminho totalmente diferente ao qual ele estava acostumado. E essa foi a história de Luciano sobre Sete Além, que supostamente deu origem a todas as outras histórias. Veja só que situação estranha e bizarra. Você pega um ônibus, uma senhora ainda te pergunta qual é o seu destino, várias pessoas estranhas naquele ônibus, bizarras, começam a gritar para você descer, é uma coisa de louco. É claro que essa história marcou o Luciano e 10 anos depois ele decidiu colocar nas redes sociais para conversar com várias outras pessoas que tiveram a mesma experiência. Na época, uma das redes sociais mais usadas no Brasil era o Orkut, então ele decidiu se aproveitar dessa oportunidade na internet e encontrar outras pessoas que tiveram essa experiência. E não é que a ideia dele deu certo? Várias outras pessoas começaram a relatar experiências totalmente bizarras, muito parecidas com a história de Luciano. E a gente vai continuar contando elas aqui no vídeo. O relato da menina que visitou Sete Além.
Um dos relatos que chama mais atenção é de uma mulher chamada Antônia, que perdeu sua filha em Sete Além. Aparentemente estava tudo normal quando Antônia estava em sua casa e seu telefone começou a tocar. Ao atender o telefone, ouviu um homem dizendo que ela deveria buscar sua filha em uma certa escadaria em um certo condomínio. Ela estranhou a ligação e questionou o homem. Escadaria? Condomínio? Mas que condomínio? Minha filha está aqui em casa, como assim? E o homem respondeu, eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reconhecê-la, é só vir até a escadaria. A mulher então começou a gritar com o homem, dizendo que aquilo era um trote, que a sua filha estava em casa e que nada tinha acontecido. Por esse motivo, Antônia então acreditou que tudo não se passava de um trote e ela disse que iria ligar para a polícia e de repente a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai e quando voltou estava muito assustada e vestia uma camisa verde. A filha, que estava bastante assustada, contou para a mãe que havia se perdido em um prédio quando passeava com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e gritar bastante. Até que, segundo ela, um homem de olhos amarelos apareceu para ajudá-la. O homem disse para a garotinha que ela estava em Sete Além. Antônia então começou a achar que a sua filha estava maluca contando toda aquela história. Mas a menina jurou de pé junto que tudo aquilo era verdade. Inclusive teria falado que aquele homem de olhos amarelos teria ligado para a mãe dela, avisando que ela estaria lá perdida naquele lugar. E o mais bizarro é que tudo isso se passou horas aqui na nossa realidade. Mas lá em Sete Além, essa menina ficou presa com um homem de olhos amarelos por aproximadamente 7 dias com aquele homem. E para sair de lá, ele teria levado a menina a uma escadaria, a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente, que a levou para casa. A filha de Antônia teria ficado em Sete Além por 7 dias. Tendo a ajuda de um homem de olhos amarelos. Seria bizarro, eu que não queria estar na pele dela. Então pessoal, esse mais um relato de Sete Além. Se vocês gostaram do conteúdo, é só pedir que eu trago mais assuntos de Sete Além aqui para vocês. Fui!